Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A conversa hoje é a respeito da luz dos olhos. Nós temos aqui no programa Presença um tema muito recorrente que é a cura, que é a preservação da saúde, não no sentido fundamentalmente de qual procedimento que você adota para manter o maior patrimônio que você tem depois da vida, que é a sua saúde. A gente, como você tem percebido, recorrentemente a gente trata desses assuntos. Hoje nós vamos falar da questão da saúde dos olhos, vamos falar com um especialista, o oftalmologista Fabiano Cade, com quem a gente passa a conversar agora. A luz dos olhos, eu não entendo qual outro ativo mais importante depois da vida e da capacidade de respirar que o ser humano possa ter, do que poder enxergar. Né? E você buscou essa especialidade. Isso, eu agradeço primeiro o convite. É uma satisfação muito grande falar dessa especialidade. Realmente, a gente acaba se apaixonando pelos olhos, né? É realmente apaixonante. Sobre a luz dos olhos. Já me lembrou de uma frase que é atribuída a Leonardo da Vinci, né? Que o olho é a janela da alma e o espelho do mundo. É a janela da alma porque o olho, você olhando nos olhos da pessoa, você pode identificar muita coisa. E o próprio olho reflete tudo que está ao seu redor. Então, é o nosso órgão responsável pela visão, mas tem muita beleza envolvida nisso. Você sabe que uma vez eu assisti um tratamento de choque de uma pessoa que estava muito pessimista. Eu fui testemunha meio que involuntária desse processo. O cara estava chorando as pitangas dele. Aí o cara falou assim, fecha os olhos só 10 segundos. Aí o cara fechou assim, imagina ficar sem ver. Ruim, né? Pô, eu conheço um milionário que perdeu os olhos e ele tá pagando 20 milhões só por um olho. Você vende? Quem põe preço nisso, né? Ou seja, os bens que a gente tem, a gente só avalia se perde. A gente, em termos de estatística de relacionamento com o mundo, né? A visão ela é responsável, de todos os nossos sentidos, a visão ela é responsável por 80% de como a gente se relaciona com o mundo. Então, o tato, tem todos os outros sentidos. A visão ela é a grande responsável pelo nosso relacionamento. O que me impressiona, Fabiano, é exatamente, às vezes, a falta da consciência do que a gente tem mesmo e que a gente acha, entre aspas, normal. Até que, por algumas circunstâncias, corre o risco de perder. Aí percebe quanto vale aquilo. E dá muito valor. E muitas vezes é até importante a gente levar isso em consideração num momento como esse, não perder o tempo para procurar cuidar, manter a visão, né? Ter um envelhecimento saudável, bem envelhecer, para chegar durante o seu percurso da vida com suas funções estáveis, aptos a se relacionar. Vamos começar por aí, Fabiano. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz? Porque há uma decadência biológica inevitável, inexorável, né? Não tem como. A gente, aos 70, você não tem o pico nem a vitalidade dos 20 e dos 30. Como é que se preserva isso? Qual é a postura que a gente deve adotar no sentido de preservar esse bem precioso? Assim, tudo que a gente faz ao longo da vida vai se refletir em como a gente envelhece, né? Tem o envelhecimento saudável, ele é reflexo de várias atitudes, várias decisões que foram tomadas ao longo da vida. Mas em relação à preservação da função visual, é fundamental a presença no consultório do oftalmologista com uma certa frequência, porque tem muitas doenças que elas são silenciosas, outras que se manifestam e você pode prevenir, seja com medicamento ou algum tratamento específico. Então é fundamental procurar fazer umas consultas periódicas, pelo menos uma vez por ano, para quem não tem nenhum problema identificável. Aquelas pessoas que têm alguma doença já em tratamento, seguir a orientação do seu médico. Uma vez por ano, pelo menos? Uma vez por ano, pelo menos. Certificado de que está tudo sob controle, tudo em ordem. Exatamente. Porque realmente você falou a respeito de doenças, tem doenças insidiosas. O glaucoma, por exemplo. O glaucoma é a principal delas. Impressionante. E ela é insidiosa. Quando se manifesta, já está avançada, né? É interessante que as pessoas têm parentes com glaucoma, ou mesmo aquelas que possuem o diagnóstico de glaucoma, elas são muito preocupadas com dor no olho. Será que é meu glaucoma? Mas não, o glaucoma, a maioria das vezes, o glaucoma é silencioso. Ficam com um nível de pressão tal que não causa sintoma.
E é a mesma coisa que aquela criança que a gente acompanha a ver todo dia, né? A gente não percebe ela crescendo. Né? Sim. Quando a gente passa um tempo sem ver o filho do colega, você fala, nossa, como você cresceu. A questão da evolução da pressão no olho da pessoa e o dano que ela causa no dia a dia é imperceptível. É progressivo, mas lento. Progressivo e muito lento. Então, as pessoas têm muito medo da crise aguda de glaucoma, aquela dor muito forte, mas são poucos os casos que são diagnosticados em crise aguda. A maioria dos casos diagnosticados são em consultas eletivas regulares, que foram feitos os exames, identificou uma pressão mais alta, e aí fez o diagnóstico. E só fazer um adendo para o que é o glaucoma no final das contas, é uma lesão do nervo óptico. Causado então, pela pressão. Pelo aumento da pressão. Então, o nervo óptico é o que capta a imagem que a gente enxerga e leva para o cérebro para a interpretação. Então, se o nervo óptico composto de neurônios tiver lesões, essas lesões são irreversíveis e o dano que foi causado, isso foi perdido. E uma vez instalado, ele é irreversível, né? É uma doença crônica sem cura, mas precisa controlar Você a pressão do olho. pode administrar o ritmo de progressão dela. Você controla a pressão do olho e essa doença ela pode ficar estável e não ter progressão. Uma vez controlada a pressão do olho, é igual a pessoa que tem uma hipertensão arterial, que precisa tomar seu medicamento para não ter reflexos. Com as devidas precauções, convive bem. Convive-se bem. Convive-se bem. Tem doenças, tem glaucoma que são mais agressivos, eles têm alguma história familiar de uma doença mais agressiva, você precisa ficar mais atento. Muitas vezes tem alguns tratamentos que podem ser realizados, tratamento a laser, cirurgias. Às vezes as pessoas, eu quero fazer uma cirurgia para curar o glaucoma. O glaucoma não tem cura por cirurgia. A cirurgia ela é feita para controle da pressão. É muito importante isso ser bem mencionado. E um dos vetores é o quê? Genético? Genético. Né? As principais características do glaucoma são... Ou seja, são... tem na família, já fica atento. Fica atento a partir dos 40 anos, que aumenta a prevalência, então é a idade também. Indivíduos de raça negra têm uma tendência a ter mais glaucoma também, então precisa ficar mais atento. E esse é o glaucoma que é o glaucoma mais comum, que é o primário de ângulo aberto, um tipo de glaucoma. Existem outros tipos de glaucoma. Tá, mas então você falando que aquela visita, pelo minimamente anual, porque se a pessoa manifestar, ocorrer entre uma visita e outra, vai estar identificada a tempo de mitigar ou de intervir para esse controle, né? Numa visita regular, uma vez por ano, é muito mais fácil pegar qualquer alteração que tenha ocorrido, né, nesse período. Fabiano, e com relação a uma coisa que eu ouço falar, mas eu não consegui entender, o que é eu acho que é degeneração macular. Degradação macular, o que é isso? A degeneração macular, a mácula é uma região da retina, é a nossa principal região da retina, região central. É a que capta a imagem que a gente mencionou, que é levada pelo cérebro através dos nervos, dos neurônios e nervo óptico. Essa captação, as células principais que captam a imagem estão na mácula. Algumas pessoas, com o passar dos anos, vão acumulando alguns pigmentos nessa região, que vai dificultando essa captação da imagem. Pode causar um edema, pode causar sangramentos, essas alterações da anatomia da mácula, que é chamada de degeneração. E é uma doença degenerativa mesmo, também não tem cura. Existem tratamentos para amenizar os problemas causados por isso. Existem tratamentos profiláticos, como medicações, né, vitaminas, para tentar frear o avançar da doença. Mas uma doença degenerativa relacionada à idade. Pois é, o glaucoma a gente sabe que no extremo ele causa cegueira, né? No extremo ele causa cegueira. E a mácula? Também. Essa doença evoluindo, ela também vai levar a uma cegueira. Existe um conceito de cegueira que às vezes para a população em geral imagina que a cegueira é só aquela cegueira absoluta. Perda da visão. Totalmente a perda da visão total, não enxerga mais nada. Mas a cegueira ela é relativa porque a baixa visão, uma visão muito baixa, acaba tendo um prejuízo nas atividades diárias das pessoas, que também é considerado cegueira. Uma cegueira legal. Não cegueira técnica, né? Não está tudo apagado, mas ela tem limitação do campo de visão, ela tem limitação
no relacionamento com as coisas dentro de casa, por exemplo, onde pode perda do senso de profundidade. Então, são critérios técnicos de cegueira legal. Entendi. E essas intervenções que você faz na córnea, qual é o procedimento, que reparação se faz quando você faz uma intervenção na córnea? Tá, a córnea, para a gente entender, é a parte transparente do olho. É como se fosse o vidro do relógio. Quando a gente olha para o olho de uma pessoa, a gente vê a parte colorida no centro e a pupila no meio. Né? Essa parte colorida é a íris, a córnea está na frente. Então é como se fosse realmente o vidro do relógio. A córnea é nosso principal meio refrativo. O que é meio refrativo? É o que dá grau no olho. Então, aproximadamente 2/3 do grau que a gente tem no olho, ele está na córnea. 1/3 está no cristalino, que é a estrutura que é a nossa lente natural, que dá a catarata. Então, as alterações de forma da córnea perturbam muito a visão. A principal delas no indivíduo jovem, no paciente mais jovem, é o ceratocone, que é uma alteração da forma mesmo, a córnea fica mais pontiaguda. Isso tem um prejuízo na qualidade da visão, que existem cirurgias que podem ser feitas para regularizar essa forma, melhorando a visão do paciente. Pode dar um pouco Isso, você mudar um pouco o formato da córnea. Tem também algumas doenças degenerativas da córnea, que são até comuns, tá? Que principalmente é na parte mais profunda da córnea, na parte dentro do olho, chama endotélio. Então, alterações do endotélio levam a pessoa a necessidade de transplante de córnea. Então, é outra cirurgia muito realizada, que é o transplante de córnea, para devolver a transparência da córnea do paciente. Porque se a córnea fica opaca, se ela começa a ter uma degeneração, ela vai ficando menos transparente, às vezes mais azulada, com a cor menos brilhante. Aí precisa de um transplante para recuperar. Fabiano, outra coisa que está acontecendo é que a gente entende que hábitos e padrões de comportamento acabam, de uma certa maneira, transbordando para efeitos de rigidez, de saúde nossa. Hoje em dia se vê muito celular, muita cintilação, muita luminância. Isso tem algum tipo de efeito pernicioso no olho? Assim, à noite, por exemplo, você fica olhando o celular à noite. Existem alguns estudos que as telas, né, elas têm um prejuízo para a visão, por exemplo, as crianças, né, que acabam, mas no final das contas o que acaba é o hábito de vida sendo modificado. A pessoa que está muito envolta ali, muito relacionamento muito próximo com as telas, acaba não realizando atividades externas, que tem um prejuízo também. A luz do sol, para o ser humano, ela é importante. Então, essas mudanças de hábitos de forma geral relacionado com as telas são grandes problemas. Essas são identificadas, inclusive com relação à questão da melatonina, que só é secretada no silêncio, né? Sem ruído e sem luz. Mas, assim, especificamente no olho, não está constatado nenhum efeito direto, não, né? De tela de celular para causar diretamente dano, assim, não. Tá? Mas, assim, não convém. Por exemplo, existem alguns relatos que a pessoa com o olho fechado e um outro olho aberto pode causar algum dano, mas diretamente dano para se ficar preocupado, não vou fazer isso não. E algum tipo de associação digamos assim, hábitos ou dietas que podem, de uma certa maneira, interferir na saúde dos olhos? Ou só mesmo isso que você falou, a sagrada consulta anual ao oftalmologista? A questão de alimentos, de nutrientes, vitaminas, elas são muito importantes para o nosso funcionamento do corpo de uma maneira geral. Hipovitaminose, deficiência de vitamina B, deficiência de vitamina A pode levar a alterações no olho, né? No nervo óptico, na córnea, na superfície do olho, na conjuntiva, que é aquela parte do olho que dá conjuntivite. Então, elas podem ser afetadas por desnutrição, seja ela por baixa ingestão de nutrientes ou também por doenças que acabam desenvolvendo alguns prejuízos nutricionais. Quero agradecer, Fabiano, sua presença aqui, suas explicações para nós, ajudando a compartilhar com a nossa audiência algumas informações fundamentais para a segurança da luz dos olhos. Eu que agradeço, é um prazer. Achei muito oportuna
essa chance da gente comentar um pouco sobre a saúde ocular. Agradeço muito. Hoje a presença do oftalmologista Fabiano Cade, ele também é diretor do Departamento de Oftalmologia da Med Senior. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você.